Eu queria convidar já de antemão. Primeiro, eu queria avisar todo mundo, dado o adiantado do tempo, eu insisto em que vocês façam as perguntas nos papéis, mandem nos papéis os e-mails de vocês, porque o que der para responder, a gente responde, o que não der para responder, depois eles respondem para vocês por e-mail. Tá? Então, não se privem de mandar as perguntas, mas coloquem os e-mails para a gente poder dar celeridade. Enquanto isso, eu queria convidar o Dr. Alberto Coutinho Filho, por favor. Salva de palmas, né? Eu falo o nome, vocês batem palmas, bem-vindo, eu falo. Alberto Coutinho é médico formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, com 2 estágios na Alemanha, cirurgia geral e radioterapia, ex-diretor da Divisão Nacional de Câncer e da Divisão de Doenças Crônico-Degenerativas do Ministério da Saúde, ex-secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro e fundador da Gama Gestão de Saúde. Também gostaria de convidar o Dr. Guilherme Ullmann, por favor. Muito bom. Pesquisador e orientador de vários projetos nacionais e internacionais voltados ao planejamento estratégico, desenvolvimento de novos negócios, modelagem de ofertas e outros vetores que interessam as empresas do mercado público e privado de saúde. Como consultor e mentor, atua produzindo valor para empresas de medical device, mHealth, telehealth e projetos que envolvem digital healthcare, apoiando o desenvolvimento de alianças estratégicas entre players mundiais e nacionais do segmento de saúde. E por último, mas não menos importante, para mediar o debate, convidamos o Dr. Paulo Irai, membro do Conselho de Administração da PEN Embalagens e membro do Conselho de Administração da ZAP. Graduado em Engenharia pelo ITA, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV, com especialização no Japão e nos Estados Unidos, foi diretor da Santecorp, empresa especializada em saúde corporativa, membro do Comitê de Auditoria da Brasilprev, do Conselho de Administração da PEN Embalagens e presidente da Hida Aots do Brasil, uma entidade ligada ao governo japonês voltada ao treinamento de executivos brasileiros no Japão. Teremos agora 30 minutos para o debate. Shorter. Começando rapidamente, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer a organização do Fórum 2016 pelo convite. Eu acho que quando o Paulinho escolheu para moderar esse painel, ele deve estar pensando que o Paulo é 4 em 1. 4 em 1, acho que a maioria de vocês não sabe o que era, um doce que tinha goiabada, figada, marmelada e mais alguma coisa aí, e que as crianças adoravam isso no meu tempo. Pessegada, isso? Alguma coisa assim. Mas, sim, isso porque eu venho de uma consultoria de saúde, nós oferecemos os serviços de gestão de saúde, o que quer que isso signifique. Eu sou membro do conselho da administração de uma empresa familiar, né, e nós temos que cuidar dos nossos 2.000 empregados, como qualquer um dos senhores. E é fácil ser consultor e dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Agora, quando você tem que ganhar dinheiro e tem que gastar criteriosamente cada centavo e tem que atingir os objetivos de reduzir custo dos planos de saúde, melhorar a saúde, reduzir absenteísmo, melhorar a produtividade de uma forma geral, é outra história. Então, eu entendo que provavelmente, pensando nessas coisas, estou aqui e o Paulinho que me conhece deve ter pensado algo mais ou menos nisso. Muito bom. Vocês viram que a ASAP primeiro deu uma visão geral do estado do sistema de saúde no Brasil, os principais problemas como no sistema, e agora nós já estamos movendo para dentro dos players. A interessante apresentação do Dan Withers sobre o Wellbeing Index como uma forma de medir uma coisa que é extremamente importante. Nós queremos uma vida bem vivida, que é a definição de well-being que ele deu, exatamente isso.
Só que a coisa não é tão simples assim, porque na vida as coisas são meio complicadas. Existe uma máxima em administração que diz o seguinte: se não considerado o todo, a otimização da parte estraga o todo. Então, nós temos uma responsabilidade grande, e eu fico feliz de ver a ZAP sendo um fórum para debater os problemas amplos e permitir àqueles praticantes das partes, aqueles que têm que otimizar as partes, que o façam olhando o todo, tá certo? Agora, entrando para dentro das empresas, dentro das organizações, a primeira coisa é o que é que nós queremos? Queremos uma vida bem vivida. Como vocês viram, eu faço parte também da Brasilprev, estive lá na criação da empresa por 10 anos, pensando todo santo dia sobre o assunto da Previdência. E se vocês, e se nós da saúde, trabalharmos muito eficientemente, as pessoas vão viver até 100 anos, na média, e a gente quebra a Previdência. Então, é um problema complexo. Eu vi aqui o José Sequim, e lembro que eu, o Sequim e o Paulo Marcos tínhamos nos proposto escrever um livro abordando essas duas facetas, ou seja, do ponto de vista social, nós temos um problema muito sério. Mas, sem mais delongas, então, vocês viram que esse painel já começa a ver questões encarando o todo, mas já focando partes, especialmente o ser humano. O ser humano é uma coisa muito complexa e nós da ZAP sabemos que muitas empresas estão iniciando programas de bem-estar dentro das suas empresas. E nós tivemos a sorte de de contar com a disponibilidade do Dan Waiters, com a ajuda da Healthways do Brasil, para começar a mostrar que que o mesmo programa de bem-estar, com um foco um pouco mais amplo, pode dar muito mais resultados. E vindo de uma empresa que não só faz a mensuração do índice, mas que pratica gestão de saúde, promoção de saúde dentro. Eu conversava com o Dan ontem, e ele dizia que, numa perspectiva dos últimos 5 anos, a redução de custos relativamente ao mercado das empresas que não fazem nada, houve uma redução de algo em torno de 40%. Gente, é demais. Não podemos estar alheios a essa coisa, sobretudo no Brasil, no momento que os recursos estão extremamente escassos. Mas eu queria começar, então, com os debatedores. O Guilherme Hummel, muito conhecido no mercado, hoje se dedica a assessorar investidores para ver para que lado a saúde vai e fazê-los ganhar dinheiro, o que é bom. Vamos lá, Guilherme. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns, Dan. O que sai daqui para a gente, primariamente, é a grande necessidade da gente ter informação. Nós, sem informação, não temos nenhuma capacidade de resolver nenhum problema. Aí no Brasil nós temos uma grande dificuldade para obter informação. Então, só por isso, já valeria a pena esse show de informação e de consolidação das informações feitas pelo Dan e pelo Gallup, né? Eu não posso deixar de dizer de que há um certo grau, para não dizer um alto grau de subjetivismo, numa série de colocações, numa série de itens, que devem ter uma mudança maior ou menor em termos de subjetivismo, dependendo da cultura do país, dependendo da época, da vida, da crise que o país passa, da situação geopolítica que o país tem na sua vizinhança. Enfim, existem vários fatores que aceleram ou reduzem as ofertas que aqui foram colocadas. O próprio conceito de bem-estar, ele é subjetivo, quer dizer, ele tem no seu bojo um alto grau de subjetividade. Então, a
primeira coisa que seria interessante nós pensarmos é que, para que cada vez mais caminhemos numa situação, numa direção, seria importante ter um certo grau de educação desde as dos primeiros anos da escolaridade de uma criança, ela começar a receber um contingente importante de informações e de formação sobre o que significam alguns desses parâmetros aqui colocados, tá certo? Quer dizer, isso porque a geração que virá para frente talvez chegue até os dias da maturidade com um pouco menos de subjetividade sobre esses temas e tenha um certo grau de uma certa equalização em termos dos temas que nós estamos abordando aqui, né? Então, primeiro, educação. Educação não no sentido retórico ou programático, eu estou falando educação desde os primeiros anos da criança, passando pela adolescência até a faculdade. Isso, infelizmente, no Brasil, quem me conhece sabe que eu falo sobre isso há 20 anos. Quer dizer, sem educação, não adianta. Todos os conceitos que nós, inclusive do próprio empregador, inclusive do próprio gestor, ele precisa passar sobre um certo flat, né, em que todos estejam falando a mesma língua. No Brasil, como já foi visto aqui no primeiro painel, todos estamos falando línguas diferentes. Quer dizer, estamos no Brasil num momento em que há uma enorme confusão semântica, ontológica, sobre o que cada uma das coisas é, e aí, quando isso recai sobre a responsabilidade, nós entramos num grande circuito de equívocos e de erros. A segunda coisa que eu me refiro, depois da educação, né, é que eu sou um pouco cético, eu tenho que me abrir aqui para o Dan. Ontem nós conversamos sobre isso no jantar. Eu sou um pouco cético sobre as relações humanas nos próximos, nesse século. Quer dizer, eu acho que nós vivemos um momento de transição extremamente diferente do que a gente viu na primeira metade do século XX. Quer dizer, a primeira metade do século XXI, ela tem características de transição muito diferentes do que foi a Revolução Industrial, mesmo depois da Revolução do Conhecimento. Isto é, eu não acredito muito que as coisas acontecerão no Brasil e nos países liberais, republicanos e democráticos, porque nos demais eu não vou nem contabilizar, né? Sem que a partir de um determinado momento ocorra uma participação, uma indução mandatória, seja do Estado, seja do mercado. Quer dizer, eu não acredito, eu vejo os sistemas de informação, eu vejo os sistemas de saúde no mundo todos, e para mim, se você passar uma régua, você vê que há uma insuficiência de custeio, de mentalidade. O problema que nós temos aqui é um problema que já passaram quase todos os países. As soluções são incrementais, ocorrem melhorias em várias regiões, em várias partes, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Mas, do ponto de vista de escala, de sustentabilidade das relações, eu acho que nós vamos caminhar para um período em que as relações entre o indivíduo e a sociedade, inclusive rediscutindo o mutualismo. Eu sei que eu vou ser bombardeado aqui, tá certo? Mas nós vamos ter um momento qualquer na vida que rediscutir o mutualismo. O mutualismo, conforme foi pensado lá por Jeremy Bentham, e conforme ele é praticado hoje, existe uma diferença muito grande. E até que ponto a sociedade vai conseguir passar por esse obstáculo sem rediscuti-lo, eu sou cético em relação a isso. Então, eu diria assim, fazendo uma linha de tempo, se eu pegar aqui o curto tempo, o short time, se eu pegar aqui um prazo de tempo que vai daqui até uma geração, 10, 15 anos, né, eu acho que todas as relações pactuadas, conversadas, vão trazer um engajamento maior, vão trazer uma relação entre empresa e empregado benéficas. Não acredito na escala, mas acredito que em algumas verticais isso é facilitador.
Se eu esperar o tempo médio tempo, eu sou cético em relação a que isso ocorra sem que haja, por parte da saúde pública, um efeito compulsório. Isto é, como já está acontecendo na Grã-Bretanha e em alguns outros países. Olha, se você não se cuidar, se você não entrar nos nossos projetos, nos nossos programas de atenção, os nossos programas de redução, e se chegar a um bem-estar social, você vai ter que compreender a relação com o sistema de forma diferente. E a mesma coisa com a saúde privada. Mais ainda na saúde privada. Eu acho que esta relação ela está desandando e no curto prazo tudo é possível. No médio prazo, eu acho que nós teremos essa repactuação entre a relação do indivíduo com a sociedade. E no longo prazo, eu não vejo nenhuma forma de se pensar isso que não seja através de um movimento endógeno. Isto é, eu estava até conversando com o Paulo sobre isso, e vou terminar, Paulo. Hoje, a nossa relação como contribuinte, nós somos contribuintes, né? Todos nós pagamos os nossos impostos, nós somos cidadãos, nós temos as nossas obrigações, ninguém precisou explicar para a gente na adolescência que nós tínhamos que pagar impostos. Parece que estava no nosso DNA. A gente já sabia que ser contribuinte era alguém que tinha que pagar impostos, que tinha direitos, deveres, e a sociedade convive com esse mutualismo, convive com essa situação. Ninguém discute o Estado quando você falta, quando você erra, quando você não cumpre a sua obrigação, usa as ferramentas que lhe cabem e foram discutidas por toda a sociedade. A mesma coisa ocorrerá na saúde. No longo prazo, isso vai entrar no nosso DNA. Nós vamos ser responsáveis pela nossa saúde, assim como nós somos responsáveis pelos nossos impostos. E se nós não formos, o Estado ou a iniciativa privada vai nos colocar à margem do processo. Obrigado. Passamos ao Alberto. Dr. Coutinho é uma pessoa muito conhecida, do alto da sua experiência, faz questão de dizer, Dr. Coutinho, não, Alberto, por favor. Então, Alberto. Obrigado, eu prefiro tomar liberdade de falar em pé aos senhores. Primeiro, agradecer o honroso convite da ZAP através do nosso amigo Paulo. Só tem que ser feito um erro de semântica quando proferiu as suas palavras. Você se disse um ativista em qualquer banco e qualquer caixote você sobe. Lembre-se que o último ativista que fez isso não tem um dedo e não está bem, né? Eu desejava parabenizar ao nosso conferencista e eu vou provavelmente traçar aqui nas minhas palavras um caminho um pouco diferente. Eu acho que tudo que vem de fora só vem corroborar com o adiantamento do nosso país. Agora, nem tudo aquilo que vem de fora tem lugar na nossa terra. Eu me lembro perfeitamente, quando ainda jovem, há mais de 50 anos, fiz um curso de cirurgia na Alemanha, eu voltei ao Brasil, era a cabeça e o corpo eram pensamentos de melhorias e etc, etc e tal. Fui chefiar um serviço de cirurgia na Santa Casa, no Rio de Janeiro. Infelizmente, no final de 2 meses, caiu a ficha e eu entrei no ritmo velho brasileiro, sempre assim, puxa vida, na Alemanha isso era muito mais fácil, porque a gente tinha esse. Então, nós temos que pensar que o nosso país é um país ainda muito pobre. Nosso país tem alguns oásis de perfeição, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, mas são lugares muito restritos quando nós fazemos uma relação deles para o tamanho do Brasil, para o tamanho dos nossos 220 mil habitantes. Quer dizer, isso que o nosso conferencista nos trouxe aqui serve perfeitamente para abrir os nossos olhos, para que nós possamos absorver experiências bem representadas e tentar trazer, pouco a pouco, para e passo,
essas experiências para o nosso convívio. Não dá de maneira nenhuma de trazê-la e simplesmente amanhã, bom, eu vou começar a fazer isso. Não vai. Vai dar com burro na água e vai ser uma derrota. Eu queria entrar por um lado, talvez meio obscuro, da medicina, porque dizem que quando a gente chega a uma determinada idade, a gente pode falar tudo aquilo que pensa. Como eu já estou na porta dos 80, eu me dou esse direito de falar aquilo que eu penso. Eu acho que o sistema de saúde do Brasil hoje é um sistema falido. É um sistema que se vem mantendo porque tem 50 milhões de pessoas penduradas neles. Uma família de 3 elementos, quando entra em algum problema grave, ela leva 6 meses, 1 ano, 2 anos, vende um carro, vende um apartamento para se equalizar. Um país, um sistema com 50 milhões de habitantes, de usuários, não muda da noite para o dia. Agora, o que me causa estranheza é que os grandes conglomerados brasileiros, inclusive há pouco tempo eu recebi, eu não vou citar nomes aqui, pelo amor de Deus, mas eu recebi uma circular de uma grande seguradora falando das dificuldades e propondo que o nosso sistema fosse mudado. Acho que essa carta está errada. Acho que ele, pelo volume que ele tem, ele já deveria propor as medidas e chamar a sociedade para regularizar essas medidas, não simplesmente esperar que alguém se mova nesse sentido. Isso é por quê? Porque existe um fator econômico extremamente grande por trás disso. Quer dizer, uma empresa que recebe de 2, 3, 4, 5 milhões entre o dia 5 e o dia 10, uma pletora de dinheiro, aquele dinheiro serve para muitas coisas, além da saúde também. Como eu dizia, eu acho que essas reformas elas devem estar, primeiro, estruturadas numa mudança de atitude do Estado. Não sou defensor de estatizações, ao contrário, me declararia até aqui um homem muito mais de direita de qualquer outra coisa, mas eu acho que o Estado tem que ter o seu papel. E o nosso Estado, em razão de saúde, é o pior possível. Eu fui secretário de saúde da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 79, e nunca nos nossos hospitais eu vi um paciente deitado no chão tomando soro. Hoje isso é comum, está no Jornal Nacional, está de noite na Globo News, em qualquer coisa, sabe? Quer dizer, nesses 30 anos a medicina piorou. E o Estado maior, lá em cima, sentado naquela ilha de fantasia, eu tenho a impressão que a microcefalia começou lá, nos ministros de saúde que nós temos, né? Acho que lá, porque cada ministro é um microcéfalo, né? Cada um deles. Obrigado. Acho que a primeira coisa realmente é uma reforma do Estado. Segundo, nós precisamos descer por um prédio do lado, chamado Ministério da Educação, e prover uma profunda mudança no sistema educacional. Eu me lembro que, quando secretário de Saúde, certa vez entrei numa escola, eu tinha sob o meu comando 750 mil crianças na saúde escolar. Entrei numa escola e encontrei uma professora brigando de uma maneira não cortês com uma criança de 6 anos. E eu entrei na sala e perguntei, por que a senhora está brigando com essa criança? Não, porque eu não aguento mais esse garoto. Esse garoto todo dia me vem de casa com um lápis, sem o perfil de dentro, né, sem um lápis furado, me passa sentado o tempo todo olhando para a lousa, né, e escrevendo. Eu digo para a senhora esqueceu, esse garoto é míope. Se ele não fizesse isso, ele não conseguiria ler as suas coisas. Quer dizer, vocês veem, é o despreparo, primeiro, da parte discente. Outro dia eu perguntei a um secretário de saúde de uma cidade aqui de São Paulo se ele pegasse as suas professoras e fizesse o Enem, o que ia acontecer? Ele disse, não me faça isso, pelo amor de Deus, né? Vai ser um desespero, né? Pois é, então eu acho que tem que haver, do lado do Ministério da Saúde, tem que haver uma reforma educacional. As crianças precisam aprender desde cedo noções de saúde, escovar dente, lavar a mãozinha antes de
comer, depois que ir no banheiro, etc, etc. Então, eu resumo que os grandes maus resultados que talvez nós tenhamos em setores da nossa saúde no Brasil sejam falta de educação. Educação é instrução. Eu vou trazer uns exemplos para os senhores aqui, que eu vivi esses exemplos. Eu sou responsável por um projeto de 14 anos. Nesses 14 anos, nós fizemos um perfil de saúde em 120 mil pessoas. A dizer que não havia nessa amostra empregados de fábrica, de chão de fábrica, poderíamos considerar todo esse pessoal com terceiro grau completo, a maioria deles com título universitário. E a gente começa a pensar umas coisas. Por exemplo, a gente vai na banca de jornal hoje, compra uma revista, quer dizer, vocês mulheres vão à banca de jornal, compram lá as revistas Elle, Contigo, Comigo, não sei mais, etc. E tal. Na maioria delas tem um artigo sobre prevenção de câncer de colo uterino, por que há necessidade da mamografia, quer dizer, existe uma propaganda, não diria nem subliminar, há anos na mídia. Nós entramos nesse grupo, e nesse grupo que nós entramos, nós tivemos a seguinte surpresa. Em 18 mil mulheres, na faixa de 30 a 39, fazem um exame preventivo, frequentemente 56%. Já fizeram 26%. Na faixa de 40 a 49, 16 mil mulheres, 61 fazem e 25% já fizeram. Eles são dados estarrecedores. Eu, como origem oncologista, me sinto envergonhado num número desse. Por quê? Faltou o Estado. O Estado foi omisso. O Estado não colocou na rua como obrigação dele as diretrizes para que a população pudesse alcançar. Não é a Sociedade Brasileira de Cancerologia ou uma ONG ali da esquina que tem que sair por aí badalando isso, não. Isso é obrigação do Estado. A mamografia, por exemplo, que é tão batida, hoje temos até artistas estrangeiros aí que fizeram mastectomia bilateral. A mamografia, na faixa de 40 a 59 anos de idade, em 14 mil mulheres entrevistadas, 55% fizeram, e as outras 27% já fizeram. E existe, paralelamente a isso, um papel muito importante do empregador. O empregador não vê a saúde como ele vê a sua saúde própria e a da sua família. Ele não vê. Eu já ouvi muito de empregador dizer assim, não, pega um planinho desse aí mais barato aí, assim pelo menos na minha empresa ninguém pode dizer que eu dou SUS para ele. Só dá um planinho aí, não. Quando aumenta o plano, ele chama o RH e diz assim, olha, R$25 está barato, procura outro de 19. Quer dizer, não há aquela preocupação. Empresas de telemarketing, onde eu cansei de visitá-los, e dizer, não, fala de saúde aqui, não, o meu turnover é muito alto, eu não vou investir nesse pessoal. Quer dizer, não há uma consciência humana, eu chamo isso de uma consciência humana em tratar esse pessoal. Para dar um exemplo para vocês, nessa pesquisa que nós fizemos, nas indústrias nós encontramos 14 mil respostas de pessoas que fumavam. 61% anotaram que queriam parar de fumar. Nenhuma empresa se propôs a fazer um programa anti-tabagismo. O estresse, nessa mesma população, na faixa de 30 a 59 anos, foi de 28% e 30% para os homens e 28% para as mulheres. Apesar dos apelos, dos aconselhamentos, nenhuma empresa se propôs a entrar nisso. Então, eu quero dizer aos senhores o seguinte, que nós precisamos resolver 3 problemas. O problema é que nós, dizem que Deus é brasileiro, mas eu acho que ele passou direto. Sabe? Nós precisamos encontrar pessoas capazes, inteligentes, com visão de futuro, e que queiram vestir a camisa verde e amarela e
colocar o Ministério da Saúde onde ele deva ficar. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos de um igual para colocar na educação. E o terceiro, nós empresários precisamos nos reunir debaixo de um escudo desse ASAP e sairmos dessa tribuna aqui na cidade de São Paulo. Nós precisamos ir para o interior, nós precisamos ir lá para o fim do mundo, lá para Porto Velho, seja onde for, a regimentar a secretária de saúde e começar a incutir essa nova mentalidade lá. Porque essa nossa mentalidade aqui, talvez tenha alguém do Rio de Janeiro aqui, tem, que eu já vi, o nosso raio aqui é de 500 quilômetros. Nós precisamos aumentar isso. O Brasil tem 220 milhões de coisas. Nós não temos dados. Ontem eu recebi uma publicação que o Ministério de Saúde só tem até 2011 as estatísticas de prevalência de hepatite. Como é que a gente pode viver num país sem dados? Se nós entrarmos com calma, na hora de não tiver fazer nada, o dia que estiver chovendo, não der para sair de casa, entre no site do Ministério da Saúde e veja lá, xistosomose está aumentando, febre amarela está aumentando, o Aedes aegypti está aí, né? O legado que a gente tem aí dessa incompetência toda, a lepra está voltando, a tuberculose está voltando. E aí? Gente, está faltando comando nessa terra e não adianta nós ficarmos aqui divagando em cima do que faz e o que não faz, se nós não tivermos uma base sólida. Essa base sólida é que nos dará condições da gente subir, da gente crescer. A nossa base é muito, muito fraca e muito, muito ruim. Muito bem, eu desejo agradecer mais uma vez a minha participação. Desejava trazer um pouco do que está lá atrás. Sabe que atrás da lua não tem luz. Isso que eu acabei de para falar para vocês está no quarto escuro, mas a gente precisa saber dessas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Coutinho. Nós estamos com um problema de tempo, mas eu queria aproveitar os minutos finais para você fazer algum comentário sobre a posição dos dois debatedores e focar numa questão que, entre as perguntas, eu notei, que é a questão cultural. Quer dizer, qual é a percepção de vocês quando fazem as pesquisas em tantos países, veem essa questão de diferenças culturais e mais o ambiente de cada país? Yeah, thank you for asking. I was thinking about that as I was listening to the other speakers. I know time is short, so I'll keep this brief. But when it comes to culture and well-being, it's a little tricky to measure and survey research, I think. But it's very real and very significant. Culture is, this is how we do things around here, right? That's culture. And if you walk into a workplace that has a high well-being culture, or you walk into a community that has a high well-being culture, it's palatable. It's something that you really notice. Inside of my workplace, Gallup, the well-being culture has changed enormously over the last 5 or 6 or 7 years since Gallup and our partner Healthways began this well-being journey together. So you used to, every Friday you could find donuts when you walk into the workplace, and there are no donuts at Gallup anymore. That's a simple example, but it gives you an idea of how culture is set. It is incredibly different now than it used to be. That we live and breathe well-being inside of our workplace. I would reiterate something that I said in my presentation, and that is that the single most important part of building a well-being culture is having strong, sustained voice from your leadership. You can have all the programs in the world, good, useful programs. If you don't have strong, sustained voice from your leadership, the programs will not help you
To get the whole thing off the ground, you have to have powerful leadership talking about this constantly and steadily. Inside of my workplace, Gallup is a self-insured organization. And since 2009, we have averaged about 1.5% to 2% growth in healthcare costs per year. That's in a country where healthcare costs per person has grown very substantially over the last 15 years. Dr. Goldstein was talking about that a little bit. So culture can be influenced. It can result in very tangible outcomes that can benefit both your community and your business. And I think it just comes down to having the will to do it. With this conference, ASAP and Population Health Alliance, I'm very impressed with the professionalism of this. I speak at a lot of conferences like this, and I think this is a beautiful event. My challenge to all of you is that don't let it be the passive accumulation of information and knowledge. Let it instead be something where you gain information and turn that into action. Turn it into energy where you can bring it back to your own workplace, your own agency, your own community, and help change the culture there. Okay? Ok, Dan, Alberto, Guilherme, muito obrigado. Com isso terminamos esse segundo painel e de volta ao Cláudio. Parabéns a todos. Queria agradecer aí a todos, inclusive a compreensão dos palestrantes e a solicitar a ajuda de vocês para responderem as perguntas que vieram, porque as pessoas trouxeram dúvidas com e-mails e vão ser entregues a vocês. Por favor, é uma questão de educação que a gente tem, já que foram feitas as perguntas.